As eleições presidenciais na Rússia começaram hoje e vão até domingo. As primeiras urnas foram abertas no extremo leste do país. Sem nenhum adversário real, o atual presidente Vladimir Putin deve ser reeleito para o 5º mandato dele. Nesse caso, fica no cargo até 2030. As eleições também serão realizadas nos territórios ucranianos ocupados por Moscou desde 2022. Ontem, moradores da região ucraniana de Donetsk depositaram os votos em urnas móveis. Kiev afirma que os habitantes dessas áreas enfrentaram ameaças e violência para votar, o que Moscou nega. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é a Carolina Pavese, doutora em Relações Internacionais e especialista em Europa. Carolina, boa tarde, seja muito bem-vinda. Sempre muito bom contar com a sua análise. Fazia tempo que a gente não se falava, então é muito bom te ouvir nessa sexta-feira. Bom, essa reeleição é inevitável do Vladimir Putin, né? Exato. Não dá nem para a gente chamar isso de eleição, né, Kelly? Porque o direito de escolha livre, que faz parte do nosso conceito de eleição numa democracia, claramente aqui está cerceado e a população vai ter que, na verdade, o que a gente vai ver vai ser um grande ato que o Putin está orquestrando para formalizar essa sua permanência no poder e renovar essa sua permanência, e algo que ele vai capitalizar politicamente muito em cima, tanto internamente quanto também para demonstrar para a comunidade internacional que ele é, de fato, uma liderança reconhecida e aclamada pela população. Pois é. Inclusive, em meio às eleições russas, pelo menos 6 pessoas morreram. A gente vê que tem vários ataques acontecendo, né? Tanto na Ucrânia quanto em território russo. Então, são situações muito complicadas e são notícias que vão chegando para a gente aqui em meio a um processo eleitoral que, como você disse, muitas vezes não dá nem para chamar de eleições, né? Exato. Bom, essas eleições, né, que formalmente estão ocorrendo, elas duram 3 dias, né, então vão de hoje até domingo, quando deve se anunciar o candidato. Então, a gente tem margem ainda, inclusive, para possíveis manifestações contrárias a esse governo. Há 4 candidatos, além de Putin, mais 3, e esses outros 3 candidatos são todos a favor da guerra. Então, essa narrativa interna que a gente viu ser construída ao longo desses 2 anos do conflito, de que havia uma guerra contra a Rússia e de que a população deveria se unir contra isso, ela permanece nessa eleição ainda muito forte. O único candidato que era um pré-candidato contra a guerra, ele teve a sua candidatura negada e, portanto, ele não está concorrendo a esse pleito. Nesse sentido, a gente vê também o grande apoio da população a Putin, pesquisas com uma metodologia e uma credibilidade questionável. 86% da população é a favor da permanência de Putin no cargo, o que é um índice maior do que os 71% que ele tinha antes das eleições. Então, esse cenário de guerra ele tem refletido muito nessa política, embora o que a gente veja é só uma renovação dos votos de Putin no poder, como você falou, ganhando, né, confirmando-se essa vitória mais do que esperada, vai com o mandato até 2030, mas há a possibilidade de uma nova reeleição, então ele poderia chegar até 2036 no poder. Vai ser a liderança russa com maior tempo no poder, passando até Stalin, se ele chegar até 2036. Pois é, ele vai ficando e não deixa o poder de jeito nenhum. E sobre os ataques, pelo menos 6 pessoas morreram nesses ataques na Rússia e na Ucrânia. Uma onda de ataques aéreos ucranianos matou 3 pessoas e deixou 9 feridos na região de Belgorod. O Ministério da Defesa russo anunciou ainda que 14 drones foram interceptados sobre a região de Belgorod e Kursk. Já em Sami, na Ucrânia, ataques de drones atingiram um prédio e deixaram pelo menos 3 mortos. Veja como a situação é muito tensa. A gente não vê realmente ainda uma luz para esse conflito. A possibilidade de um acordo de paz fica cada vez mais remota à medida que essa guerra também vai ganhando um desgaste junto à comunidade internacional
e começa a se questionar até quando vai haver esse apoio tão forte que nós vimos da OTAN, sobretudo de algumas lideranças europeias e dos Estados Unidos, para apoiar a Ucrânia, né? Lembrando que a Ucrânia sozinha não tem condições de enfrentar a capacidade militar que tem a Rússia. Portanto, esse apoio ele é incondicional para garantir a possibilidade que a Ucrânia eventualmente ganhe esse conflito, ao mesmo tempo que a gente não vê nenhuma mobilização dessa comunidade e nem mesmo das partes para que se abra portas para uma negociação de um eventual acordo de cessar-fogo, de um eventual acordo de paz. Então, permanece uma grande incógnita que vai se arrastando em 2024, um conflito que, quando começou lá em fevereiro de 22, se imaginava que duraria pouco mais de algumas semanas. Exatamente, no máximo 15 dias, eu lembro no começo do conflito, em 15 dias isso vai ser resolvido, e olha lá, mais de 2 anos. Agora, olha essa notícia, um porta-voz do governo russo disse na mídia estatal do país que o presidente Vladimir Putin nunca ameaçou usar armas nucleares contra os Estados Unidos. Segundo Dmitry Peskov, as falas de Putin foram tiradas de contexto. O presidente disse em entrevista que a Rússia estava tecnicamente pronta para uma guerra nuclear e que se os Estados Unidos enviassem tropas para a Ucrânia, isso seria considerado uma escalada significativa do conflito. Para Peskov, Putin estava apenas respondendo às perguntas de um jornalista sobre o assunto e reafirmando as circunstâncias que a Rússia seria forçada a usar armas nucleares. O porta-voz ainda disse que, na mesma entrevista, Putin afirma que usar armas nucleares táticas na Ucrânia nunca havia passado pela cabeça dele. É aquela pressão do discurso, solta uma frase de efeito, não é, Carolina? Depois volta atrás, ou também talvez nesse momento possa ter uma fala de tirar um pouco a pressão pelo momento de eleição. Olha, ninguém vai querer admitir, de fato, que planeja um ataque nuclear contra um outro país, né? E aí a Rússia se enquadra dentro disso. Mas há sempre essa ameaça velada, essa demonstração de força para mostrar que, olha, caso vocês ultrapassem uma linha aí muito vermelha, eu posso acionar, lembrando que eu tenho essa capacidade, né? E não estou empregando essas armas nucleares porque eu não quero, por uma questão de estratégia momentânea. Então, isso faz parte desse jogo, desse discurso em cenários de guerra, assim como faz também voltar atrás e tentar passar os panos para acalmar um pouco os ânimos, onde essa narrativa da guerra ela vem perdendo apoio, principalmente no Congresso americano. E a gente vê Biden já ficando sem recursos para poder justificar ajudas militares americanas à Ucrânia, né? Então, o reconhecimento dessa fala serviria como um bom argumento para se retomar esses apoios todos que a Ucrânia começa a ver perdendo fôlego. E aí também seria uma estratégia errada da Rússia dar isso de bandeja para a Ucrânia nesse momento, né? Com certeza. Enquanto isso, o presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu que a Ucrânia e os aliados devem estar preparados para as ofensivas russas. Num programa de televisão, Macron disse que o conflito representa uma ameaça existencial para a Europa e afirmou que a Rússia não pode e nem deve vencer essa guerra. Mais uma vez, o Macron se posicionando, alguns posicionamentos dele foram bastante criticados, inclusive recentemente. Mas na sua avaliação, Carolina, realmente a Rússia é uma ameaça para outros países europeus? Olha, um conflito em território europeu é certamente uma ameaça para a paz, para a estabilidade, né, num contexto onde há vários países de fronteiras que estão num alerta muito maior nesse conflito. A gente viu no início uma onda muito grande de milhões de refugiados atravessando as fronteiras, principalmente para a Polônia. Parte desses já está retomando a Ucrânia, porque estão aprendendo a conviver com a guerra, mas há uma eminência aí importante, que são as eleições dos Estados Unidos no final desse ano. Então, a Europa está correndo contra o tempo, porque sabe que numa eventual vitória de Trump,
as possibilidades da gente ver a OTAN atuando com tanta força, e aí a OTAN traduzindo como um canal da presença dos Estados Unidos nesse conflito, vai ser diminuída com uma vitória de Trump. Trump não tem tanto interesse em tomar esse partido nessa guerra, né? Tem uma relação, inclusive pessoal, com Putin. Então, durante o seu mandato, ele tentou aproximar os Estados Unidos e o G7, inclusive, da Rússia, né? Então, o que a gente vai ver é uma virada de posição na política externa dos Estados Unidos numa eventual vitória de Trump, que começaria o governo a partir de janeiro de 25. Então, há esse sentimento de urgência na Europa, e essa fala do Macron vem justamente para tentar empurrar e impulsionar uma solução para essa guerra antes do fim do ano. Vamos seguir acompanhando tudo isso de perto, porque o que acontece lá tem efeito por aqui, o mundo está todo conectado, né, Carolina? E na Argentina, numa decisão inédita, o Senado rejeitou o pacote econômico polêmico do governo. Vamos ver. O presidente Javier Milei sofreu um novo revés. O Senado da Argentina rejeitou o chamado decretaço de desregulação econômica que entrou em vigor em dezembro. A votação terminou com 42 votos contrários, 25 a favor e 4 abstenções. Minutos depois, o presidente foi às redes sociais classificar de traidores da pátria os legisladores que votaram contra. A derrota ocorre depois do fracasso de outro grande programa de reformas, a Lei Ônibus, uma iniciativa ampla que naufragou na Câmara em fevereiro e que voltará a debate com cortes e modificações. O polêmico decreto de necessidade e urgência revoga ou modifica mais de 300 normas econômicas, comerciais, trabalhistas e cíveis. E é uma peça fundamental do plano de governo de Milei para desregular e reduzir ao máximo a participação do Estado na economia argentina. Entre algumas medidas adotadas está a instituição de privatizações, o fim das regras que limitam as exportações e o aumento dos preços de serviços básicos. O texto provocou grandes protestos em todo o país. Após a votação desta quinta, boa parte do decreto seguirá vigente. A exceção é um capítulo referente a uma reforma trabalhista, que foi suspenso pela Justiça, já que, para que seja anulado pelo Poder Legislativo, também precisa ser rechaçado pela Câmara dos Deputados, onde deve ser votado nos próximos dias. Mas essa resistência a esses projetos todos, né, aquele pacote enorme foi lançado logo no começo do governo Milei, já era também algo previsível, né? Exato, era previsível, até porque o Milei, desde o seu discurso enquanto candidato, mostra-se disposto para uma briga com o legislativo e impor o seu governo e extrapolar a capacidade que ele tem de governar dentro do âmbito das competências do executivo. Esse decreto ele vai entrar como uma medida provisória, para a gente entender aqui, ele seria o equivalente a uma medida provisória, e ele vem nesse pacotaço com 600 artigos, o que também já é imaginável e faz parte da estratégia do Milei, apresentar uma série de medidas e conseguir emplacar algumas delas. É importante a gente ressaltar, Kelly, que embora esteja se falando muito de uma derrota, e que de fato foi essa negação de apoio do Senado a esse pacotaço ele ainda está em vigor. Por quê? Porque, de acordo com as regras da política na Argentina, um presidente pode emitir um decreto presidencial desse, e esse decreto ele é válido a menos que as duas casas do Legislativo o anulem. Uhum. O que a gente viu ontem foi a desaprovação do Senado, mas o Congresso ainda não passou por esse processo. O que quer dizer que esse pacote está em vigor e permanecerá assim, a menos que, quando levado para uma votação no Congresso, o Congresso também refute esse pacote. Sim. Então, assim, foi uma perda e uma derrota, mas parcial, né? Sim. A bola ainda está no jogo. Pois é, e a gente segue acompanhando esse jogo. Muito obrigada, Carolina, pela análise, pela participação hoje aqui no Conexão. Uma boa tarde, até a próxima. Foi
Foi um prazer e até a próxima. Até.